Boa tarde galera, beleza? Pessoal, é, hoje eu achei pertinente fazermos um vídeo para analisar os últimos movimentos do Bitcoin, dado que a última vez que nós fizemos uma análise, nós ainda estávamos aqui e desde então aconteceram coisas relevantes no mercado, certo? A primeira delas, que vocês podem lembrar, é a perda dessa linha de tendência aqui. No momento em que a gente perdeu essa linha de tendência aqui neste ponto, começou a correção. Eu sei que vocês se lembram que na última oportunidade a gente estava ainda rastreando um fundo ascendente que é em relação a este fundo anterior aqui. Eu havia dito para vocês que este fundo anterior poderia chegar até o 116 sem nenhum problema e que possivelmente um toque posterior na linha de tendência também seria possível. Realmente aconteceu. Aconteceu o toque na linha de tendência, a gente voltou a ter um repique de alta, mas tão logo a semana iniciou, nós tivemos uma recusa. Vocês podem observar, a gente perdeu a linha, testou ela como resistência e voltamos a cair. Muitas informações circulam na internet de que essa queda foi causada pela Binance, e se nós formos olhar as informações, elas rastreiam as carteiras da Binance e veem que ela simplesmente despejou milhares de Bitcoin no mercado, assim como milhares de Ethereum e outras altcoins, com a intenção única e exclusiva de liquidar o pessoal que estava apostando em longs, e o resultado foi uma liquidação de mais de 1,5 bilhões de dólares em alavancados. Todos esses valores é cerca de 60% do mercado de derivativos é da Binance, pelo menos aqueles que a gente consegue rastrear nas corretoras centralizadas. E esse volume, a maior parte desse valor que foi liquidado, a Binance que levou para o caixa dela. E quando a Binance faz isso, ela pega a liquidez que ela adquiriu nos ativos que foram liquidados e ela transfere essa liquidez para o token BNB. E não à toa o token BNB, apesar daquela queda brusca no Bitcoin, continua com a tendência de alta muito bonita, inclusive totalmente preservada, como vocês podem ver. Um toque na linha de tendência voltou a subir. Então a Binance é uma pedra no sapato, é um saco ter que lidar com ela. É verdade que ela manipula o mercado, é verdade que ela digita as regras do jogo, é verdade que a BNB Coin é uma moeda forte simplesmente porque a Binance tem um monopólio, e é verdade que dificilmente esse monopólio vai ser tirado dela se não for através das próprias corretoras descentralizadas. Perfeito? De toda forma, é verdade também que o Bitcoin ainda está à procura de um fundo mais alto em relação ao fundo anterior, mas não mais naquela estrutura de 4 horas, certo? Que estava expressa aqui no gráfico, naquela linha de tendência. Agora a gente está procurando por um fundo superior em relação ao próprio fundo diário, ou seja, em relação ao valor de 107 mil, nós estamos agora procurando por um fundo ascendente. No gráfico semanal fica evidente para a gente que a situação fica um pouco feia, porque o último fundo, a última base semanal que foi estabelecida está muito próxima. A última base semanal ela se encontra aqui na região de 107 e seria extremamente preocupante a gente perder essa base semanal, certo? Não quer dizer que se a gente perder 108 que a queda é certa, mas existe uma linha de tendência aqui no gráfico de 4 horas que é caracterizada justamente por esse canal aqui ascendente. Ele marca pontos relevantes aqui nesse período, aqui, e nós estamos indo em direção agora a ele novamente, certo? Vocês podem ver que juntamente com aquela perda daquela linha de tendência que eu havia marcado aqui no gráfico para vocês, nós também tínhamos essa linha pontilhada que está expressa aqui. E quando ela foi perdida, nós viemos buscar o próximo canal. A queda foi tamanha que a gente ignorou esse meio do canal, já veio para a próxima linha pontilhada, e agora nesse gráfico de 4 horas pela primeira vez nós perdemos a linha pontilhada. E pelo menos se esse gráfico de 4 horas que fecha agora às 19 se confirmar, a gente pode vir buscar aqui a próxima linha, que é a linha, o 110.400, que já seria, infelizmente, se nós pegarmos Fibonacci aqui, já seria uma completa reversão do movimento.
de alta, aqui caracterizado, e um padrão preocupante estaria se formando, que seria um padrão um fundo, desculpa, um topo mais baixo no diário, certo? Se nós perdermos essa região de 111,313. Pode acontecer de nós virmos aqui brevemente, tocarmos aqui, fecharmos acima, a gente pode tocar aqui 110, 104, 110 e 400, fecharmos ainda acima e mantermos, né, mantermos a tendência de alta no gráfico diário ainda sem estar completamente perdida. Isso porque a tendência de alta no gráfico diário ela está em processo de reversão. Ela tem aqui um topo mais baixo do que o topo anterior, só que para que ela seja completamente revertida, a gente tem que perder esse fundo aqui. Perdendo esse fundo aqui, a gente teria uma reversão do gráfico diário para a tendência de baixa. Ao mesmo tempo que a gente estaria também ameaçando perder a tendência de semanal, iniciando uma correção no mensal. A correção no mensal seria seria bem mais catastrófica. Por quê? Porque uma correção no mensal não costuma ser muito prazerosa, certo? Vamos, se a gente pegar uma linha de tendência aqui, neste ponto aqui, uma correção hoje no mensal até os 90 mil dólares ainda seria, vamos colocar, perfeitamente saudável. Até porque se nós traçarmos do último fundo formado até aqui, 90 mil dólares vai ser exatamente a linha de tendência de alta do mensal, certo? Então assim, nós poderíamos bem sim vir aqui nos 90 mil dólares para uma correção mais breve no mensal, só que isso seria um tanto preocupante. Eu não acredito que nós vamos 90 mil dólares. Sabe por que eu não acredito? Porque nós temos Bollinger no gráfico semanal que segura essas quedas, certo? E Bollinger está em 100 mil dólares. Então eu acredito que se essa correção continuar, vai ser para cumprir aquela profecia que eu tinha feito há um tempo atrás de Bollinger, que a gente iria tocar em Bollinger semanal antes de voltarmos a subir, simplesmente porque ela fez essa curvatura para baixo. Quem está comigo há mais tempo acompanhando já viu que eu falei a respeito desse Bollinger há bastante tempo. Foi mais ou menos aqui nessa primeira curvatura lá em 18 de agosto, há mais de um mês atrás, eu falei, olha, preocupante, porque normalmente a gente toca na parte de baixo. Por enquanto não aconteceu. Por enquanto não aconteceu, eu havia previsto que aconteceria na primeira quinzena de setembro, não aconteceu, mas timing no mercado é tudo. Então pode ser que aconteça agora, nas próximas 2 semanas, uma queda até aqui, certo? Uma queda que vem até aqui, teste esse fundo aqui como suporte, fazemos o fundo duplo, para depois então nós encontrarmos a decisão se nós iríamos fazer mais um topo baixo no diário, certo? Um topo mais baixo mais um, ou se a gente iria reverter para uma queda. Como a gente não sabe ainda, a gente não tem como ler o futuro, tudo que a gente pode dizer é que no momento o preço está rastreando um fundo mais alto e que esse fundo mais alto tem que ser formado até 111.300. 111.300 é um fechamento acima de 111.300. Não quer dizer que não possa fazer um pavio, como um pavio igual este aqui, entendeu? Não quer dizer que não possa fazer um pavio, mas seria o ideal seria de fazer o fechamento ali. E eu vou até deixar essa linha de tendência aqui em azul, porque aqui, deixa eu deixar essa linha de tendência mais bonita, mais aparente aqui, porque eu quero deixar ela mais redonda, vamos colocar assim, mais redonda. Se nós formos aqui no gráfico diário, nós procurarmos aqui essa linha de tendência, estaria falando daqui, aqui. A gente nem se aproximou muito dela nesses momentos aqui, mas pode ser que finalmente aconteça. Claro que eu não estou dizendo que vai acontecer, pelo amor de Deus, porque inclusive outras vezes nem sequer se aproximou dela, certo? Mas eu vou deixá-la aqui no gráfico diário só para fins de registro mesmo, porque a gente esquece depois que a gente traça as linhas de tendência, a gente esquece elas e vê se em algum momento o preço reagiu perto delas, ok? Por enquanto ainda permanece essa leitura aqui. A gente ainda tem essa região para ser testada desse canal aqui, certo? Ok. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa para ser dita. Tá feio, claro.
Tá muito feio. O gráfico de 4 horas, eu já até fiz uma linha de tendência aqui no gráfico de 4 horas. Vocês podem observar que é muito raro acontecer momentos em que o gráfico de 4 horas chega num ponto de sobrevenda tão baixo, igual chegou aqui, certo? Ó, a gente tem exemplos aqui atrás, e todos esses exemplos, quando a gente rastrear ele no gráfico, vocês vão encontrar pontos de extremo flush, momentos em que o Bitcoin fez uma queda muito proeminente e ele vai lá e faz essa limpeza, certo? Essa limpeza de alavancados e causa esse movimento exagerado. Mas ele geralmente ele entra no processo de alívio logo em seguida. Um processo de alívio geralmente é o que aconteceu aqui, por exemplo. Vocês podem ver, o preço continuou lateral, a RSI aliviou. Quando a RSI alivia assim, você procura aqui no gráfico, no RSI Levels, observa onde é que está. A gente está aqui tentando empurrar o gráfico de 4 horas para baixo. Na verdade, ele já começou um processo de ser empurrado para baixo. Mais ou menos igual aconteceu aqui nessa outra oportunidade. Tá vendo? Ele vai sendo empurrado para baixo. Então a gente pode continuar essa queda assim até o 110. Novamente, eu repito, eu não gostaria de perder esse canal, porque perder esse canal seria bem ruim. No diário, o canal, vocês podem observar que ele faz esses falsos rompimentos para baixo. Fez aqui, rejeitou, aí ele fez um fundo mais alto, voltou. Agora está tentando perder de novo. Não, então assim, por que eu não estou usando essa linha do canal aqui como ponto de apoio principal? Porque ele tem ignorado ela de certa forma, criando uns movimentos falsos nela. Então é por essa razão que eu prefiro o canal que expressa melhor esse movimento e mostra pra gente que depois que a gente recuperou aqui o preço, a gente recuperou aquela queda, ele montou suporte aqui e agora está indo lá de novo. Eu não gostaria de perder essa região mesmo, certo? Gráfico diário RSI. O RSI do gráfico diário tinha falhado aquele rompimento, bem feio mesmo, falhou mesmo o rompimento aqui atrás. Falhou, perdeu, já vai fazer uma nova tentativa de romper aqui a região de 40, que é uma região que em uma tendência de alta saudável não é perdida. A região de 40 está atualmente nós estamos nela agora inclusive, então seria o ideal. Mais uma vez, mais um indicador diz pra gente que seria ideal parar por aqui, entendeu? Em 111.300, bem nessa região aqui, ó, de 111.300, que se a gente for no gráfico de 4 horas e fizermos aquela retração de Fibonacci, vai dar exatamente o mesmo ponto, 111.400 aqui nessa região, que seria o ponto onde a gente deveria parar, estancar essa queda, certo? E se nós perdemos o RSI 40 no diário, o próximo passo é o sobrevendido diário, que vai ser esse fundo aqui, perfeito? Que vai ser esse fundo aqui, a gente iria tocar um toque no sobrevendido diário, é muito bem-vindo, mas eu não gostaria de ver. Por quê? Por que eu falo isso? Porque nem sempre o preço vai tocar no sobrevendido diário e voltar a subir. O que foi, por exemplo, olha, depois que a gente teve aquela queda, a gente tocou no sobrevendido diário, fez um repique, fomos mais uma queda para voltar a subir. Então, assim, sobrevendido diário é um ponto ótimo de compra. Eu acho que a gente consegue enxergar melhor esse sobrevendido diário aqui, olha, nessa expressão. O que é um sobrevendido diário? O sobrevendido diário é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E são todos bons pontos de compra. Vocês concordam comigo que são todos bons pontos de compra, certo? Se você comprar toda vez que o diário chegar no sobrevendido, você vai estar fazendo uma boa compra. Entendeu? Aqui. Aqui. São bons pontos de compra. E pode ser que a gente encontre mais um ponto aqui à frente.
Um último sobrevendido diário antes do bull market, talvez, não sei. Porque o sobrevendido diário ele é interessante para comprar num período que o semanal está construindo uma tendência de alta. Se nós pegarmos o sobrevendido diário aqui do final do bull market, vocês vão ver que a gente vai encontrar um aqui, que não foi um bom ponto de compra. Concordam comigo? Que não foi exatamente um bom ponto de compra. Aqui já começa a ficar interessante. E o fundão praticamente aqui. Também é um ponto interessante de compra. Sobrevendido diário é um ponto bom de compra, com certeza. Mas eu não tenho certeza se nós vamos chegar lá agora. Certo? Ok. Eu acho que com relação ao Bitcoin não tem mais muito o que dizer, não. Esperar as próximas horas para ver o que vai acontecer com ele. É certo? A verdade é que tá bem feio. Enquanto o Bitcoin faz esse movimento, a gente olhou o mercado tradicional hoje, fez uma pequena correção por conta do discurso do presidente do Banco Central americano, que falou algumas abobrinhas e beleza. Mesma história de sempre. O Ethereum perdeu ao triângulo que a gente estava vendo aquela vez, você lembra? Não sei se vocês lembram, a gente estava vendo aquele triângulo aquela última vez. O triângulo estava maravilhoso. Aí, inclusive, ele tocou aqui de novo, olha, fez aquele suporte no canal, mas perdeu. Perdeu o triângulo, desconfigurou aqui o triângulo, rompeu para baixo. Agora estamos aqui testando esse fundo em 4.000. E aí vamos para o gráfico semanal. A gente encontra ainda uma situação muito, muito confortável para o Ethereum, muito confortável mesmo para o Ethereum. Isso indica que as altcoins estão mais fortes. As altcoins não, né? O Ethereum e algumas altcoins estão mais fortes do que o Bitcoin no momento. E o apetite de risco do capital está um pouco mais virado para as altcoins, porque o Bitcoin já está há bastante tempo subindo. E a BlackRock, inclusive, já compra mais em Ethereum do que em Bitcoin nessa altura do campeonato. A dominância do Bitcoin, por outro lado, ela tem tentado reverter. Inclusive, vocês se lembram bem, a gente estava falando de quando se o Bitcoin desse uma queda, que o movimento esperado seria justamente um pico. Você lembra? Eu falei isso no último vídeo. E foi o que aconteceu. No que o Bitcoin caiu, a gente fez um pico de volatilidade, rompemos essa cunha para cima, e agora a gente está formando aqui uma espécie de retângulo de dominância, vou colocar assim. A gente tem um retângulo e o Bitcoin tentou romper ele para cima, não conseguiu, mas está tentando construir, pelo menos dá para a gente poder observar isso aqui no gráfico. Quer ver? Vou colocar esse retângulo aqui no gráfico de um dia. Vocês conseguem perceber que ele está tentando construir um pivô de alta. Um pivô de alta. Vai, cai. A gente fez um fundo mais alto. Agora está tentando fazer um fundo mais alto aqui para voltar a subir. Eu gostaria de o Bitcoin retomar pelo menos testar aqui essa região aqui de 60% de dominância para ganhar força, tá? Enquanto deixa eu olhar o que o Bitcoin está fazendo aqui. Tá caindo sem muita força. Ah, legal, aqui você vê, a média de 200 está lá em 106. Média de 200, essa aqui costuma ser um ponto em que o preço faz essas danças assim. Será que a gente vai ver de novo? Ele vai vir, ele vem, será que vai acontecer? Ele vem aqui, toca, faz um topo mais baixo, perde, depois volta, pá, fica aqui zanzando aqui, para depois voltar a subir. Talvez. Confesso que não estou gostando muito. Se a gente considerar isso aqui uma xícara e uma alça, um pouco, isso é normal, né? 10% para baixo, estaria falando de um flush até os 96, talvez. A verdade é que agora tem muitas possibilidades em jogo. Enfim, voltando para a análise aqui, a dominância do Bitcoin está dando essa força, né? Estava demonstrando essa força, mas ainda, como eu falei, era um retângulo.
A gente não tem ainda um padrão muito claro de reversão, a gente tem um padrão mais claro de lateralização. Então, entre a possibilidade dele romper para cima e romper para baixo, eu diria que ele ficaria mais preso aqui, depois romper para cima, depois romper para baixo. Entendeu? Eu tinha que olhar uns comentários do pessoal lá no canal. Inclusive, eu consegui desbloquear o meu canal. Aquele canal antigo meu que tinha sido banido, eu consegui desbloquear, que é milagre. Mas vamos trocar de conta aqui. Opa, esse aqui sou eu. Ok. Opa, não. Tem 8 comentários, retada? Ah, isso aqui eu já tinha respondido, eu não esqueci. Mas eu lembro que alguém pediu para fazer análise de duas altcoins. Deixa eu ver se eu encontro o vídeo aqui. Eu sou muito ruim mexendo nesse negócio. Pediram para poder olhar a Grass, o Leonardo pediu para olhar a Grass e a A116E. Essa AI16E daquele protocolo Virtuos, né? Eu lembro. A116E Crypto. Tem essa aqui, beleza. Cara, eu lembro dessa altcoin. Inclusive, eu quase comprei uma vez, só que na época o mercado estava um tanto nebuloso. Qual que é a pegada dessa altcoin? Eu lembro que ela tinha a ver com o Virtuals. Eu tenho quase certeza que ela... É dos... Como é que é? Dos agentes, auto-agentes do... Ou tô confundindo? Ah, é só clicar aqui, ó. Não é dos Virtuals não, mas eu lembro que parecia que tinha alguma coisa a ver com agentes autônomos, etc. Cara, eu não conheço os fundamentos dessa. Não conheço os fundamentos, certo? Eu sei que tem a ver com os agentes autônomos, mas eu não conheço os fundamentos. Eu vou olhar o gráfico porque eu não tenho como fazer análise fundamentalista desse ativo. Mas eu sei que, pelo menos do ponto de vista do semanal, a gente tem um ativo que está procurando um fundo ainda. Ele está procurando por um fundo. O que é procurar por um fundo? Ele ainda está tentando fazer uma base de preço. Ele não conseguiu porque esse gráfico semanal não encerrou. Não encerrou e aqui a gente tem esse topo, certo? Ele tentou romper, não conseguiu, porque vai ser exatamente esse ponto aqui de confluência desses fundos anteriores. E agora ele está tentando. Nada garante para mim que ele não vai fazer isso aqui. Eu vi que ele tem 100 milhões de market cap. Então, se alguém vender uma posição de alguns milhões, talvez 2 ou 3 milhões, ele vai fazer esse ativo cair mais 50%, porque não vai ter liquidez para lidar com ele. Então ele está procurando por um fundo ainda. Eu não compraria porque ele não tem aquele gráfico perfeito que eu tinha mencionado de alguns ativos. Apesar de ele ter esse padrão aqui, ele ainda não fez aquele fundo mais alto. Ele está procurando por um fundo mais alto. Então eu teria que esperar. Ele estabeleceu a base de preço aqui e ele não fez ainda. E ele estabelecendo a base de preço, ela tem que ser necessariamente mais alta. Então ele teria que fazer alguma coisa como isto aqui, que é um ombro, cabeça, ombro, invertido, para eu poder falar, não, agora ele está procurando, procurando restabelecer uma tendência de alta. Por enquanto ele está procurando um fundo. Então
Se ele está procurando um fundo, eu não vou arriscar comprar enquanto ele não falar, não, eu já estabeleci um fundo. Entendeu? Não tem uma linha de tendência clara aqui do RSI, não tem uma linha de tendência clara, está um pouco nebuloso ainda, certo? Dá para dizer que ele rompeu, ele está testando, mas nada garante para mim que ele não vai simplesmente continuar fazendo esse movimento aqui, por conta que ele não tem ainda um fundo mais alto, certo? No semanal. Ainda não tem, isso vai ser definido nas próximas 2 semanas, certo? Na análise do price action, a gente tem aquela repetição daquele padrão do RSI, quase a repetição perfeita dela. Se a gente fizer o gráfico um pouco mais inclinado assim, a gente pegar os pavios aqui, a gente vai ver que ele tá basicamente repetindo a mesma história que está aqui, porque ele, ele rompe a linha e tenta fazer um suporte em cima dela, certo? Então, ou seja, ele está vindo aqui, conseguiu romper a linha de tendência do RSI, mas não conseguiu fazer o suporte ainda. Eu esperaria o quê? Eu esperaria se ele conseguir, por exemplo, fechar a semana acima aqui dessa região de 0,10, e aí na semana que vem ele vem e faz isso aqui, ó. Entendeu? No que ele fizer isso aqui, você espera a próxima semana. Provavelmente a próxima semana vai fazer um candlezinho vermelho pequeno, bem de indecisão. Aí você compra e, claro, você põe seu stop aqui para você não perder seu dinheiro, porque a próxima semana ele pode fazer um movimento expressivo aqui de 100%, entendeu? Mas ele precisa, você tem que esperar essa semana. Não adianta comprar ainda, porque o candle semanal não terminou. Ele pode muito bem perder essa configuração que ele está tentando fazer aqui no RSI. Se ele perde essa configuração, ele simplesmente volta a cair e cai mais 50%. Então é um momento assim de esperar um pouco mais, certo? Grass. O pessoal pediu para poder olhar Grass, o Leonardo. Grass USD. Deixa eu ver se tem o index dela. Não tem o index. Ver se esse gráfico aqui está mais completo. Olha, a Grass está subindo 10%. Deixa eu procurar um gráfico mais completo dela, ver se existe. Eu acredito que essa aqui é o mais completa, foi lançada assim, né? Talvez Binance. Não, isso aqui é outra coisa. Vamos olhar a Kraken mesmo. Não, tudo indica que é isso aqui mesmo. Interessante. Que altcoin é essa? Só para poder conhecer melhor o projeto. Capitalização de mercado relativamente pequena. O volume de market cap dela tá interessante, tem bastante gente interessada nela. Como assim, cara? É sério isso? Você transforma a internet que você não usa em. Não, isso parece ser mágico. Olha, eu vou pedir o GPT para fazer a investigação completa dela. Eu quero entender melhor o que é isso aqui. Da Grass, vou pegar o site dela. Enquanto ele faz essa análise que pode demorar um mundo, a Grass, ela tá fazendo aquilo que eu queria que aquela outra altcoin fizesse. Qual que é o negócio? Qual que é a situação dela? Não existe bem aqui, obviamente não tem uma linha de tendência aqui nesse gráfico, certo? Talvez no diário a gente possa rastrear alguma coisa. No diário também ainda não tem, na verdade tinha uma linha de tendência no diário. Opa! Tinha essa linha de tendência aqui, e no momento em que ela rompeu aqui, exatamente aqui, ela começou a lateralizar e fez esse movimento de alta, que foi graças ao Bitcoin
graças ao Bitcoin, ele foi anulado. Ele foi anulado, só que ela tá com força, ela tem interesse ainda. Então assim, quem olhou para a Grass e viu ela se movimentando dessa forma, ainda está interessado nela, porque eles estão recomprando aquela nesse momento, certo? Então você tem uma situação em que o gráfico semanal está se formando de forma interessante, mas ainda está se formando de forma interessante. Ele não completou a formação dele ainda, justamente porque a gente tem que ver isso aqui se concretizar. E seria mais interessante ainda se ele se concretizasse ao final da semana, fechando aqui acima de $1. Se até o final da semana o Bitcoin der uma recuperada e a Grass subir $1. Aí a gente estaria vendo um momento em que ela estaria saindo fazendo um fundo mais alto, fazendo um pivô. Porque o que ela está tentando fazer aqui, pelo menos ela tentou fazer, foi aqui, ó. Você tem este fundo aqui, você tem um fundo levemente mais alto aqui, muito levemente mais alto, mas muito levemente mais alto. E vai ficar mais claro no gráfico diário, aqui. Aí ela faz, e aqui ela fica lateralizando, sem fazer o pivô, testando, fazendo. Aí quando todo mundo entendeu já que ela não vai cair daqui, ela faz um fundo mais alto. E ali iria fazer mais um aqui se não fosse o Bitcoin. A direção dela agora, o alvo dela todo é romper, é vir para cá, para 1,23, certo? Só que ela não conseguiu fazer por causa do Bitcoin, porque o Bitcoin ele sempre faz isso. Toda vez que um ativo está interessante, lindo e maravilhoso, parece que vai subir para a lua, o Bitcoin cai e acaba com a festa. Toda vez é assim. Aí o Bitcoin acabou com a festa, ela voltou para esse ponto, está tentando recuperar. A maior probabilidade dela agora é continuar presa nessa zona de lateralização. E especialmente se o Bitcoin continuar trolando, é ficar presa aqui e segurar este fundo. Em um evento catastrófico, o Bitcoin perdeu 107, ou perdeu 110 ali naquela região, aí a gente veria a Grass vindo talvez buscar um fundo novo, porque vocês têm noção que esse pavio aqui embaixo que é o grande suporte que está sendo formado aqui agora. E essa região toda aqui eram suportes anteriores, que ela perdeu e que vai ser agora uma resistência forte. Então, o que seria a situação perfeita? Seria o quê? Você espera ela chegar aqui em 65, você compra 65 e você põe o stop aqui na região de 61, etc. Porque aí, a partir do momento em que ela perde ser estopado, se por acaso ela voltar a subir, o risco de retorno ser muito maior, certo? A gente está falando de um risco de 85% para cima e um stop aqui curto aqui de 10%, certo? 10% para 80%, eu acho justo. Mas a Grass tá mais bonita do que a 1.16e, só que não tá tão bonita assim, porque a gente tem que esperar fechar esse gráfico semanal dela, entendeu? Deixa eu ver se ele vai demorar muito para terminar isso aqui. Eu tava vendo uma altcoin esses dias, ó, uma altcoin bonita, por exemplo, é uma altcoin que tá assim agora no momento. Porque ela fez aquele processo, né, de correção longo, fez o fundo, fez um fundo mais alto, ela já pivotou e agora ela está testando o que era o fundo anterior como suporte. Se o Bitcoin não trollar, ela volta a subir com força depois. Se o Bitcoin trollar, ela vai voltar para cá. Entendeu? Esse aqui é um risco-retorno que na verdade não é tão interessante quanto o da Grass, porque a Grass ela está mais próxima do fundo. Só que graficamente falando, essa altcoin aqui tem mais chance de segurar e de fazer novas máximas mais rápido que a Grass, que pode ficar mais tempo presa nessa região toda aqui. Inclusive, se ela romper para cima, ela ainda vai ter uma grande resistência para romper. Ela iria fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Entendeu? Mas a Grass, pelo menos, em relação àquela anterior, está melhor. E o Bitcoin está fazendo aquele movimento chato, insuportável, de que ele vai começar a cair, ele para de cair, aí daqui a pouco ele decide o que ele faz. Daqui a pouco ele decide. Tá mais com cara que a gente vai vir aqui no RSI 50 do que continuar caindo. Aí ele iria fazer um repiquezinho aqui,
para depois continuar caindo, se for o caso. Certo. Eu acho que não mais é isso, galera. Não tem muito o que falar, não. O Ethereum, se ele ainda está muito saudável, ele pode continuar caindo até a região de 3.800, tranquilamente, sem estresse. Eventualmente até um pouco mais baixo, mas eu gostaria que parasse aqui nos 3.800, até porque se nós pegarmos aqui estes fundos aqui, o ideal é parar, até antes na verdade, o ideal é parar aqui em 3.985, mas se a gente for um pouco menos Caxias, dá para colocar 3.800 também. Mas é isso. Eu vou estudar essa Grass, aí no próximo vídeo que eu fizer eu falo um pouco a respeito do que ela é. Eu não vou ser um Augusto Bax da vida que vai falar saindo para vocês, compra altcoin não sei o que é promessa. Eu não vou fazer isso, eu vou analisar os fundamentos da Grass, vou falar, Grass funciona da seguinte forma, da seguinte coisa, mas vocês sabem muito bem que altcoin é igual fumaça. Não adianta você ter o melhor dos melhores, dos fundamentos mais incríveis do mundo. Não adianta. Tem altcoins aí maravilhosas com fundamentos incríveis, igual a Astar, por exemplo. Quer ter parceria com a Sony, essa porra tem. E tá aqui, ó. Completamente esquecida. Ninguém lembra que ela existe. Ninguém lembra que ela existe. Mas ó, essa altcoin, ela, uma hora ela vai acordar. Falando da Astar, tem a Aster, né? A bambambam do momento. Que cacete. Eu juro pra vocês, eu falei, vou comprar aqui. Eu falei, não, velho, vou comprar não, porque esse negócio vai cair. Não comprei. Aí eu falei, não, agora eu vou comprar. Aí eu falei, eu fico com medo, velho. Eu fico com medo de comprar, porque é na hora que eu comprar esse negócio, eu falei, só aqui, ó. Mas agora também já não vou comprar, não. Agora não vou comprar, não. Aí semana que vem ela tá aqui, ó. É foda essa vida. Mas enfim, galera, eu acho que é isso. Vai ficar pra próxima vez esse aqui, porque vai demorar muito e eu preciso ir pra faculdade agora, terminar minha pós-graduação. Um abração pra vocês e até uma próxima.